Quinta-feira de futebol e tem palpite gratuito para vocês. De novo, dessa vez vai ser no jogo da Copa do Rei, Atlético de Madrid enfrentando a equipe do Sevilha. Mas calma aí, vai ter também jogo da Copa da Inglaterra, vai ter Paulista e vai ter Carioca, tudo isso analisado para vocês aqui no canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, já aproveita, se inscreve logo e vamos direto às análises dos jogos dessa quinta-feira, sem muita conversa. Não esquece de deixar o like não, hein? Tô esperando você, vamos nessa. E vamos à análise aqui do primeiro jogo dessa quinta-feira. Temos o Bournemouth enfrentando a equipe do Swansea pela Copa da Inglaterra. Pedro, você falou ontem de um jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa e agora é a Copa da Inglaterra. Como é isso? Calma, a Inglaterra é assim mesmo. Aqui no Brasil nós só temos Copa do Brasil, lá eles têm duas Copas. A Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, beleza? Aqui na Copa da Liga Inglesa ainda está na fase de 16avos de final, aquela fase que antecede as oitavas. Aqui temos um time da Premier League, o Bournemouth, enfrentando a equipe do Swansea, que é da Championship. Galera, Bournemouth marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais em 80%, over 2.5 nas últimas 6 partidas. Do outro lado também tem uma equipe over, o Swansea, marcou gols em 90%, porém levou gols em 80%. Então tem presente ali tanto a métrica de over 1.5 quanto a métrica de ambas equipes marcarem gol. Galera, não vou ficar com muita conversa aqui não, vou direto ao ponto. É mais de 2.5 gols, odd ali de 1.53. Vou até dar uma olhadinha aqui como é que tá na casa de apostas Betfast. Vai aparecer aí o QR Code para vocês em algum lugar dessa tela. Aqui FA Cup, Bournemouth, Swansea. Mais de 2.5 gols, olha lá, 1.55, já está até melhor do que aparece aqui a 1.53. Então, mais de 2.5 gols, essa é a minha análise. Tem um detalhe sobre essa Copa da Inglaterra. Se o jogo terminar empatado, teremos uma segunda partida. A lógica aí é que as equipes já tentem resolver nesse primeiro jogo para evitar uma partida seguinte, beleza? Então, Bournemouth, Swansea, o meu palpite aí, a minha análise é over 2.5 gols. Vamos agora à análise do nosso segundo jogo. Temos quartas de finais da Copa do Rei. Temos Atlético de Madrid enfrentando em casa a equipe do Sevilha. O Madrid que tirou a fortíssima equipe do Real Madrid. Atlético de Madrid marcou gols nas últimas 7 partidas, sendo em todas elas 2 ou mais gols. Rapaz, que ataque, hein? Over 1.5 em 80%. Sevilha do outro lado levou gols nas últimas 6 e levou o primeiro em 80% dos últimos 10 jogos. Realmente o Sevilha não vem nada bem. Galera, para esse jogo aqui eu vou criar uma aposta com vocês aqui na casa de apostas Betfast, que tem aí bônus de R$200 para vocês. É só pegar o QR Code ou clicar no link na descrição do vídeo. A minha primeira análise para esse jogo é no mercado de cantos. Para a equipe do Atlético de Madrid tem mais escanteios do que a equipe do Sevilha. Vamos lá, ó. Mais escanteios. Olha que odd interessante, 1.51. Só que eu não vou parar por aí não. Na minha análise, o Atlético de Madrid não perde esse jogo. Então vou trabalhar aqui um Atlético de Madrid ou empate. Isso mesmo, ó. Vou adicionar o boletim de apostas e vamos buscar ali quase que 70% de retorno, ó. Odd 1.69 para o Atlético de Madrid fazer mais escanteios do que a equipe do Sevilha e para o Atlético de Madrid não perder esse jogo, casa ou empate. Essa é a minha análise para Atlético de Madrid e Sevilha, quarta de final da Copa do Rei. E o palpite gratuito tá aí na tela para vocês, é exatamente no jogo que eu acabei de trazer a análise. Atlético de Madrid enfrentando em casa a equipe do Sevilha. Atlético de Madrid que derrotou, que eliminou a equipe do Real Madrid e o Sevilha vem muito mal. Então na minha análise aqui, o Atlético de Madrid ele deve ter mais ofensividade, mais a posse de bola e deve atacar mais a equipe do Sevilha, consequentemente conseguindo mais escanteios. Então a minha análise é mais escanteios para o time da casa e casa ou empate no jogo. Na minha análise, o Atlético de Madrid não deve perder esse jogo diante da equipe do Sevilha. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de R$1.000, odd 1.69, retorno de 1.690. Esse é o nosso palpite gratuito dessa quinta-feira de futebol de análise para vocês. Vamos à análise do nosso terceiro jogo. Temos agora Santos contra Ponte Preta, Campeonato Paulista. Para quem me conhece sabe que eu não gosto muito
de operar em campeonatos estaduais, principalmente nos jogos iniciais. Mas como a gente não tem aí muitos jogos disponíveis para analisar nessa quinta-feira, eu trouxe aí o jogo do Santos contra a equipe da Ponte Preta. O Santos estreou vencendo fora de casa e a Ponte Preta estreou empatando contra a equipe do Mirassol. Galera, Santos rebaixado, ano de 2024, tudo diferente. Sinceramente, essa odd aqui de 1,50 para o Santos, ela não me pega, não me interessa. Não vejo o Santos com tanta qualidade assim. Pedro, você acredita numa vitória do Santos contra a Ponte Preta em casa na Vila Belmiro? Acredito, isso é uma coisa. Só que, na minha análise de valor, essa odd deveria ser aqui pelo menos de 1,60. A Ponte Preta, apesar de não viver também uma boa fase, querendo ou não, é um time que tem ali ainda muito nome, é um time que vai dificultar durante esse Campeonato Paulista, então não vou trabalhar o Beck Santos aqui. O que é que eu quero trabalhar nesse jogo aqui? Over 1.5 gols, trabalhar aí pelo menos mais de 1.5 gols nessa partida. Ponte Preta estreou empatando, precisa fazer um bom resultado, a equipe do Santos ainda está se formando ali, pode também tomar um gol, então acredito aí em over 1.5 gols, é uma odd interessante para você juntar e fazer uma aposta múltipla, juntar com outra operação e criar uma aposta, beleza? Então Santos e Ponte, a minha análise, mais de 1.5 gols nesse jogo. E para finalizar as análises dessa quinta-feira, já que eu analisei um jogo do Campeonato Paulista, nada mais justo do que analisar também um jogo aí do Campeonato Carioca. Temos a equipe do Vasco da Gama enfrentando a equipe do Madureira. Nos últimos jogos, Vasco da Gama empatou de 3-3 com o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Isso mesmo aí, ó, 3-3. Só que tem um detalhe, o Vasco não estava com o seu time principal. Ele estava com um time ali alternativo, certo? E o Madureira iniciou o Campeonato Carioca vencendo o Audax do Rio por 1-0. Galera, o que acontece? Eu já fiz a pesquisa e o Vasco da Gama deve ir sim com o seu time titular, com o que tem de melhor, inclusive já com alguns reforços que foram contratados nessa atual janela, como é o caso do zagueiro João Vitor. João Vitor, que eu tive a oportunidade de conhecer, ele jogou já aqui em Goiânia, no Atlético Goianiense, antes de se transferir para o Corinthians e depois para a Europa. Conheci o João Vitor, o cara é bom de bola, manda muito bem e provavelmente já vai aí formar a zaga titular do Vasco da Gama contra a equipe do Madureira, o que vai dificultar e muito com que a equipe do Madureira consiga fazer um gol. Galera, minha análise para esse jogo, uma vitória do Vasco com o time titular, pagando 1.30. Só que eu vou arriscar um pouquinho mais. O que é que eu vou fazer aqui? Estou aqui no site da Betfast, handicap asiático. Vou só dar uma lida aqui, porque muita gente acaba se confundindo com esse handicap. A equipe designada terminará o jogo no tempo regulamentar com a vantagem atribuída. Detalhe, vantagem ou desvantagem. Ele falou aqui só vantagem. Este mercado oferece muitos resultados apenas em duas possibilidades. Time da casa vence, time de fora vence. Nesse caso aqui, galera, qual é a ideia aqui? Handicap asiático. Eu vou trabalhar o menos de 1.5 a favor do Vasco. Pedro, como é que isso funciona? Que toda vez minha cabeça dá um bug com handicap. Aqui é como se o Vasco começasse o jogo perdendo por 1.5-0. Porra, aí terminou de lascar mesmo. Como é que eu vou entender 1.5-0? É porque a questão aqui é o seguinte: se o Vasco perder por 1-0, nessa operação a gente toma head. Se o Vasco ganhar por 1-0, aqui a gente toma head. O Vasco precisa ganhar por pelo menos 2 gols de diferença para o nosso green. Como o Vasco vem com o time principal, o time titular, provavelmente o Verratti lá no ataque, metendo gol, cara, tem valor, velho. Em casa, contra a equipe do Madureira, tem valor. O time principal do Vasco, com investimento. Pedro, me explica aqui então, já que tem esse menos 1,5, como seria o casa menos 1? O casa menos 1 seria o seguinte: se o Vasco ganha o jogo por 1-0, é como se o jogo terminasse empatado. Por quê? Ele começou o jogo perdendo por menos 1. Ele venceu por 1-0, se anula, o dinheiro é devolvido, é reembolsado. Por isso que a odd do menos 1,5, ela é mais do que o dobro da odd do menos 1. Porque nesse caso aqui, se o Vasco ganhar por 1-0, a gente ainda assim perde a nossa operação. A gente precisa que o Vasco ganhe por 2 gols ou mais de diferença. E aí, tô maluco em confiar no Vasco desse jeito? Ou tô certo? Comenta aqui embaixo que eu quero ver. Acho que eu tô acreditando mais nesse Vasco do que os próprios torcedores vascaínos.
Mas a minha análise é essa aí, ó. Vasco da Gama em casa, handicap menos 1.5 contra a equipe do Madureira com o seu time principal. Encerrando aí mais um vídeo de análise. Dessa vez analisei aí jogos do campeonato da Copa do Rei, Copa da Inglaterra, Campeonato Paulista e Campeonato Carioca, isso mesmo. Tudo isso nessa quinta-feira de futebol. Eu não costumo muito trabalhar ali em campeonatos estaduais, mas é o que temos disponível. Então foi isso que eu trouxe para vocês. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para o crescimento dessa comunidade. Valeu, galera, tamo junto. Vai ter análise também dos jogos da sexta, do sábado e do domingo. Espero vocês. Tamo junto.